Olá pessoal, chegamos enfim ao último vídeo da série sobre a consciência. Nós vamos falar hoje sobre o processo de individuação. Então no vídeo passado nós falamos sobre o indivíduo, a persona e a consciência, e eu deixei bastante claro a ideia de indivíduo no vídeo passado para que hoje a gente possa nesse vídeo falar apenas do processo de individuação. Bom, apesar desse ser o último vídeo da série, né, que eu me propus a falar sobre a consciência dentro de uma abordagem de Carl Jung, eu continuarei fazendo outros vídeos relacionados também à consciência. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a consciência coletiva, a psicologia de massa e a consciência. Nós vamos falar também sobre memória, sobre linguagem, enfim, eu tenho ainda alguns planos de vídeos relacionados também à consciência, mas não na série que nós estamos hoje aqui terminando. Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Alberto Mauri, eu sou psicólogo clínico, atuo na região de Brasília e tenho feito, né, uma série de vídeos aqui relacionando a consciência na abordagem de Carl Jung, que é a abordagem a qual eu sigo. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o processo de individuação, a consciência, o papel da consciência no processo de individuação. Primeiramente, relembrando o conceito que nós já falamos no vídeo passado de indivíduo e individuação. Só para a gente relembrar e que fique claro aqui. A ideia do indivíduo, que vem da palavra individuum, lá do latim, quer dizer aquele que é indiviso, assim como um átomo, né? Átomo é tomo, né? Partes, é não divisível. É a mesma ideia para a palavra do indivíduo. Então, quando a gente fala de individual, do ponto de vista da psicologia, nós estamos falando daquele ser que ele se difere do coletivo, né? Ou seja, o indivíduo é aquela pessoa que nós conseguimos ver uma singularidade, né? Uma particularidade. Por exemplo, quando nós vemos seres como os insetos, por exemplo, né, as abelhas, cupins, formigas, etc., nós não nos referimos a ele como indivíduos, né? É muito interessante, porque a gente fala as formigas, os cupins, né, as abelhas. Então nós estamos falando de um coletivo, a gente não fala, né, daquele indivíduo abelha. Apesar que sabemos, né, que existe ali uma individualidade, mas o comportamento deles são coletivos. Então, quanto mais nós regredimos do ponto de vista evolutivo dos seres, nós vemos o quê? Uma participação coletiva. Ou seja, desde os átomos, as células, as moléculas, os micro-organismos, os fungos, as bactérias, né, e depois aos insetos, né, nós vamos vendo que esses seres eles têm comportamentos que são comportamentos coletivos e que a gente fala muito pouco de individualidade, né, porque o comportamento deles serão muito parecidos uns com os outros. E à medida então que vai se individualizando, à medida que a evolução ela avança, nós temos o que? Mais individualidade. Por isso que o ser humano está no topo dessa individuação. Agora é interessante que quando nós falamos de seres humanos, por exemplo, nas tribos indígenas, né, estudo com as tribos indígenas mostram que essa psique primitiva, eles tinham um pensamento bastante coletivo. Então, quando chegavam para se fazer uma pergunta a um aborígene, por exemplo, né, o que você gosta de comer, o que você mais gosta de fazer, a resposta deles normalmente são respostas coletivas. Nós gostamos de comer alguma coisa, nós gostamos de fazer tal coisa. Mas ele perguntava, não, você, né, você indivíduo, o aborígene, né, ou uma tribo, né, primitiva, eles não dizia eu, né, esse eu individualizado não está presente nas culturas mais primitivas. Então a gente percebe que a psique humana, ela nas suas origens, ela tem uma participação coletiva. E na verdade, nós não estamos assim tão individualizados como parecemos, porque nós estamos ainda vivendo muito ainda numa psique coletiva, só que a gente não tem consciência disso. Então nós vemos aqui no vídeo passado esse esqueminha, onde que a consciência ela sai
da dimensão do inconsciente, que é uma dimensão não está diferenciada. A consciência ela participa de todos os processos em um sentido de unidade, assim como, por exemplo, os animais e as plantas. E há então o que? Um processo da diferenciação da consciência. Então, nos vídeos passados, que eu recomendo que vocês assistam, eu falei assim com bastante ênfase. Teve um vídeo só sobre o processo da diferenciação da consciência. Então, na diferenciação da consciência, nós temos o quê? A individualidade propriamente dita, né? O ego se diferenciando, o ego falando agora eu sou eu, vocês são vocês, né? A gente se diferencia um do outro. E esse é um processo do consciente, né? O ego e a consciência estão aí participando dessa diferenciação. E agora nós temos, que é o tópico desse vídeo de hoje, que é o processo de volta. Então é a setinha para cima, onde que nós temos que agora, dentro de um processo consciente do ego, da consciência, retornar a uma ideia de totalidade, a uma ideia de unidade, fazendo o quê? Fazendo uma participação, né, junto com o self, de uma ideia de unidade, de totalidade da psique. Então, esse que é o processo da individuação que nós vamos estar falando hoje. Então, a gente vê o quê? Que o individualismo ele é uma necessidade dentro do processo evolutivo. O individualismo, essa separação do ego, ela é necessária para que a gente saia daquela psique coletiva e agora comece a se identificar como uma pessoa única, singular, né, com as suas peculiaridades próprias de uma psique que já não vai mais estar vivendo o coletivo. Agora, a questão é que nós vivemos o coletivo. Então, como é que a gente resolve esse sentido de uma individualidade e de uma necessidade de viver o coletivo? Ou seja, nós somos seres sociais, nós somos seres que necessitamos de ver o coletivo. Ou seja, e aí então que o Jung vai dizer uma frase muito interessante, que vou até colocar para vocês aí, né? Somente o homem cuja individualidade é tão bem organizada quanto a própria massa pode resistir à massa organizada. Ou seja, o que Jung quis dizer nessa frase, né? Ele fala o seguinte, que quando nós estamos com a nossa individualidade, quando nós estamos com a nossa individuação, né, com a nossa vida pessoal tão bem organizada, nós podemos nos desidentificar do coletivo e ser tão organizado quanto uma massa. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa ela vai empreender, ou seja, um empreendimento, as pessoas que empreendem, elas sabem muito bem que elas têm que ter disciplina, têm que ter ordem, têm que ter um repertório, né, de ações como se fosse uma empresa privada. Cada indivíduo tem que agir como se fosse uma organização. Né? Somente quem empreende, somente quem é um profissional liberal, que não tem chefe, né, sabe que essa pessoa ela tem que ter um nível de organização tão grande quanto uma pessoa que está em uma empresa. Ou seja, quem trabalha em casa, é extremamente complicado você trabalhar em casa, porque é a sua casa, ao qual você pode, por exemplo, deitar no sofá a qualquer momento, só que você não vai deitar no sofá porque você sabe que você tem ordens, né, que você mesmo impôs a cumprir. Ou seja, a psique, nós saímos desse coletivo quando nós determinamos várias regras a nós mesmos e nós seguimos. Isso já é um primeiro passo dentro de um processo de individuação. Ou seja, essa ideia do Jung ela é muito interessante, porque para que a gente possa sair do coletivo, nós temos que ter uma psique tão bem organizada como a organização a qual a gente vive. Só que nós não temos que deixar o coletivo, tá? Ou seja, no processo da individuação, nós vamos ter dois aspectos, né? Um é o aspecto interno, que é ao voltar-se para dentro, nossos aspectos de uma busca interior, do autoconhecer-se, e depois uma projeção dessas buscas, disso que nós encontramos no nosso interior, no social. Aí Jung então fala que esse conflito que existe entre a gente estar buscando nos desenvolvermos
e um mundo coletivo, às vezes o que acontece, né? A pessoa ela pensa que se voltar-se muito para si mesmo, ela vai estar com egoísmo, com individualismo. Vai dizer então que vai o quê? Desenvolver uma culpa, né? A pessoa ela acha que, por exemplo, fazer terapia, pensar nela mesmo, nós temos ainda muito subjetivamente uma ideia até mesmo cristã, né, de muita devoção pelos outros, que nós temos que nos anular pelos outros, principalmente, né, pais, e porque achando que se não fizer isso nós vamos estar sendo egoístas, certo? Então tem que haver um equilíbrio entre esse voltar-se a si mesmo e a gente projetar isso no mundo. Como é que a gente resolve isso, né? A gente vai resolver isso quando nós desenvolvermos em nós aspectos, características, vamos dizer assim, até mesmo habilidades, e nós aplicarmos isso no mundo, né? O conflito ele vai sendo resolvido à medida que nós, de alguma maneira, a gente consegue aplicar isso para o bem também dos demais. Então, na verdade, esse conflito ele é aparente, ele é uma ilusão da nossa mente. Porque como é que nós podemos ajudar aos demais se nós mesmos não nos ajudamos? Então, é o primeiro passo. Qualquer mudança que a gente faça no mundo, essa mudança ela tem que começar por nós mesmos. Qualquer mudança que a gente quer fazer em uma família, nós temos que começar por nós mesmos. Nós não temos que querer dos outros, nós temos que puxar para nós a responsabilidade. E muitas vezes, inclusive, nós nos anulamos, porque no fundo, lá no íntimo, a gente não quer dar a batalha. Né? A gente está com medo, nós estamos em um processo, às vezes, de uma anestesia psicológica e a pessoa ela não busca o seu autoconhecimento. Então, essa relação com o coletivo ele é muito importante. Muito bem, então sanada esse conflito, né, entre o indivíduo e o coletivo, da gente ter-se que voltar a si mesmo, vamos entender agora o que é de fato o processo de individuação. O processo de individuação, primeiramente, é o que a gente viu na primeira etapa, que é essa individualidade, que é um processo natural. Ou seja, a gente viu que desde das tribos aborígenes, né, o homem vem psicologicamente se individualizando. Ele está deixando de viver uma psique coletiva e está cada vez mais pensando nele mesmo. Então, o primeiro passo de uma individuação seria o individualismo. Só que, vamos dizer, isso aqui são os passos primários, quase que infantis. Então, na individualidade, eu falo assim: eu sou eu, você é você, ele é ele, né? Cada um é cada um cuida da sua vida. Esse é o primeiro passo dentro de uma ideia de uma individuação. Ou seja, isso é um aspecto generalizado, né, de um individualismo e de uma individuação. Só que, particularmente, no momento que a gente vai evoluindo a ideia da individuação, nós vamos partindo para uma ideia de uma busca de uma totalidade psíquica. Isso é individuação, propriamente dita, né? É uma busca de uma psique onde que ela vai englobar os seus opostos, os seus contrários e tudo isso que nós vamos estar vendo aqui hoje. Então eu vou colocar esse esqueminha, é muito interessante que Eric Newman nos mostra, né, do estágio dentro de uma evolução da consciência. Ou seja, no primeiro estágio, que é inclusive o primeiro vídeo, nós temos que uma consciência saindo de um estado urobórico, de um estado de total inconsciência, tá? Então a consciência ela nasce e ela já no segundo estágio, né, ela nasce e ela se diferencia, né, é um despertar da consciência. Aí é interessante até vocês verem o vídeo do narcisismo, porque aí nós temos o que? Uma autoconsciência. No segundo estágio nós temos o que? Uma autorreflexão, né, é a consciência reflexiva, onde a consciência fala eu sou, né? Algo que não existe no primeiro estágio ainda, que é como se fosse os animais. A consciência ela surge, mas ela está ainda no estado urobórico, né? Está totalmente imersa no consciente coletivo. E no segundo estágio ela agora se diferencia. Então nós vamos falar agora do terceiro estágio. O que é o terceiro estágio, né? É o retorno, né? É quando a consciência agora ela começa a perceber que essa individualidade ela é uma ilusão, ela é aparente, porque na verdade nós somos unos, né? Essa é uma ideia que se tem.
né? Então nós temos que voltar a buscar a idade. Como é que esse terceiro estágio inicia-se, né? Inicia-se com algo que você já deve ter ouvido falar, que é a chamada crise da meia-idade. Então vocês pensem que assim, até a metade da vida, Jung vai dizer que o nosso processo de individuação inicia-se lá pela metade da vida com essa crise da meia-idade, né? Por quê? Porque até aos nossos 40 anos nós estamos na busca pela sobrevivência, né? Via de regra, as pessoas elas não estão buscando quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, né? Qual que por que eu tenho que falar de consciência, né? Tá buscando questões mais objetivas, mais práticas, como é que eu aplico isso na minha vida, etc, né? Já na meia-idade, o que acontece? As pessoas elas já resolveram as suas questões básicas. Vamos supor assim, a pessoa já está empregada, já passou no concurso, ela já adquiriu o seu imóvel, já está com os filhos mais ou menos criados, né, tudo encaminhado na vida. E aí bate o quê? Bate uma crise existencial. Há controvérsias com relação a essa questão de idade, tá? Porque os pós-jungianos vão dizer que a individuação pode começar a qualquer idade. E eu concordo, né? Eu mesmo comecei a minha individuação com 18, 19 anos, que eu comecei a buscar livros, estudar, etc, né? E nunca mais parei. Mas, via de regra, né, quando a gente fala assim de um aspecto geral, para que a gente entenda, Jung ele fala que é a partir dos 40, mas isso não é uma regra geral. Talvez na época dele, né, e o que ele viu que uma maior incidência ocorrendo nessa faixa etária. E aí, então, nós começamos então o que Newman chama de uma relativização do ego, ou seja, o ego ele deixa de ser o príncipe da psique, né? E nós vamos começando a criar o quê? Um eixo com o nosso si mesmo, né? Ou seja, todas as culturas e todos os mitos, né, a gente vê que existe esse chamado da alma, né? Normalmente há uma perda, né, uma perda do anel, a perda do cálice. Você tem um estado que está em harmonia, aí você perde algo sagrado e agora você tem que buscar esse algo de volta. Então esse é o momento do início da individuação. É quando nós perdemos já aquele fogo, né, aquele sentido de existência, de conquistar isso, conquistar aquilo, tal. Aí a gente perdeu algo em nossa vida, né, essa motivação que era material apenas, e agora nós temos que retomar o nosso cálice, né? Nós temos que achar o nosso anel sagrado. E esse anel sagrado, esse cálice, é o si mesmo, né? Por isso que o ego agora ele vai deixar de ser o centro de toda a psique e vai começar a dialogar com o si mesmo. E por isso que a gente fala de um eixo do ego com si mesmo. Esse eixo é o fio de Ariadne, né? Você sabe que Teseu, para poder sair do labirinto, ele foi colocando o fio de Ariadne, ou seja, ele entrou no labirinto com um fiozinho, ele só conseguiu sair por causa do fio. Esse fio é o eixo que nós temos com o nosso si mesmo. Então, qual que é o primeiro passo dentro de um processo da individuação? Tá? Obviamente que eu criei aqui algumas ideias, isso não está em nenhum livro, existem outras fórmulas, né? Mas eu coloquei aqui algumas etapas que eu considerei assim que são importantes, né? A primeira, que inclusive eu já falei no vídeo anterior, que é a conscientização que nós estamos autodivididos, certo? Se a gente não tem essa conscientização, se a gente não, né, se a gente não tem essa reflexão de que nós não somos, né, psicologicamente falando, né, homogêneos, que não há diversos conteúdos psíquicos dentro de nós nos influenciando a nossa consciência, a gente nunca vai conseguir fazer a síntese, né, proposta pela individuação. Então, o primeiro passo é a consciência da autodivisão. É interessante que lá no mito, né, vamos falar agora do Egito, né, no mito lá de Osíris, Horus, de Ísis, o que acontece? Horus, ele tinha o irmão, né, Sete, Tifon, e o Sete, que na verdade seria o diabo, né, vamos se colocar,
ele despedaçou Osíris, né? Primeiramente ele colocou ele numa caixa, né, que era na verdade do próprio formato dele, né, amarrou ele numa árvore e tal, mas depois o Isis foi lá e resgatou ele, e aí depois o Tifão voltou e, e despedaçou Osíris em 14 partes pelo Egito, né, e Horus então reuniu as partes de Osíris. Essa reunião de Osíris tem a ver com o que nós estamos falando aqui, ou seja, essa conscientização que nós estamos divididos como Osíris e que nós temos que reunir através de Horus, que é a consciência, né? Que nós vamos falar aqui de uma função transcendente que tem essa capacidade de ver as partes e de reunir as partes. Então, o primeiro passo é essa conscientização. Essa conscientização, Jung vai dizer que pode começar por uma neurose, certo? O que é começar por uma neurose, a individuação? Ou seja, no momento que a pessoa ela passa por um período de crise, pode ser uma desilusão nas relações, uma impotência, a pessoa começa a se sentir impotente nas suas ações, uma incapacidade de atingir suas metas, começar a entrar em contato com os seus complexos, né, e projeções, as suas sombras, agir como um pai agressivo, como uma mãe deprimida, como um filho vítima, né? São vários os chamados de conflitos que faz com que as pessoas acabem indo a fazer a terapia. Isso é um chamado, ou a pessoa começar a buscar algum tipo de autoconhecimento. Essa crise, né, é uma forma de acionar a consciência para que ela comece a reunir as suas partes que estão divididas. Isso é o trabalho, né, de Horus, de reunião. Certo? Então, uma pessoa que ela é incapaz de sentir a sua autodivisão não é um indivíduo psicológico. Nós necessitamos de autorreflexão, nós necessitamos fazer perguntas: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não estou conseguindo atingir, né, os meus objetivos, os meus anseios, das minhas perguntas mais profundas? Então, esse primeiro passo da conscientização de que nós somos autodivididos, ele é fundamental dentro do início do processo de individuação. Bom, no momento que nós sentimos que nós estamos divididos, né, ou seja, a divisão, ele vai necessariamente colocar o quê? Opostos. Tá? Então, vai ser, no segundo passo, a identificação e a harmonização dos opostos. Quando nós falamos de opostos, nós falamos em cisígias. Né? Cisígias são todos os opostos que nós temos na natureza. Por exemplo, o quente, o frio, né? O dia, a noite, o homem, a mulher, o esquerdo, o direito, e o consciente e o inconsciente. Do ponto de vista da psicologia junguiana, nós vamos ter o quê? Um confronto do inconsciente com o consciente. Esse confronto do inconsciente ao consciente são ajustes para que a inconsciência encontre seu ponto de equilíbrio. E nós vamos ver isso aí principalmente por meio dos sonhos. A maioria dos sonhos, 99% dos sonhos, eles são de origem compensatórias. O que é um sonho compensatório? É quando o inconsciente está tentando regular a consciência. Quando a consciência está tomando atitudes que não estão condizentes com a harmonia do inconsciente. O inconsciente vai dando sinais, né, por meio de mensagem, fazendo com que a consciência ela se ajuste. É mais ou menos uma homeostase. O que é uma homeostase? É quando o corpo está buscando o seu ponto de equilíbrio. Se está muito ácido, né, se está frio, se está quente, ele vai estar sempre regulando para que o nosso corpo ele entre em um ponto de equilíbrio. Né? Psicologicamente, o nosso inconsciente ele age da mesma maneira com o consciente. E aí nós vamos ter o quê? Um conflito. Esse conflito ele é inevitável, mas ele não só é inevitável, como ele é necessário. Do ponto de vista da psicologia junguiana, é por meio desse conflito que nós vamos começar a ter a consciência. Ou seja, o conflito eles nasce e aumentam pela dificuldade do ego de não conseguir fazer uma função crescendente, que é o que nós vamos falar aqui agora. Então, o terceiro passo seria ativar a função
transcendente, para poder sair do conflito da bipolaridade, das cisígias que a nossa mente impõe dentro do processo da individuação. Então existe uma tensão entre os opostos, entre consciente e inconsciente, e o ego, né, por não participar de uma função transcendente, ele entra então no processo de neurose, de divisão. E ele vai então começar o quê? A projetar. Né? Em vez do ego voltar para si mesmo e pensar, puxa, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou tendo problemas de relacionamentos pessoais? Né? Por que as pessoas não me aceitam, etc. Né? Em vez do ego voltar-se para dentro e começar a refletir, né, a consciência, ele começa a projetar. Ele vai sair projetando, vai falando que o mundo é assim, que o mundo é assado, porque as pessoas são assim, porque as pessoas são assado, e não busca dentro de si, né, as respostas. A função transcendente dentro de um processo de individuação, nós vamos então começar numa reflexão, né, e a trabalhar com processos metacognitivos. Então nós temos a tese, nós temos a antítese, né, nós temos o conflito gerado, o bem e o mal, mas a função transcendente na psique é a que faz a síntese, certo? Quando você tem dois posicionamentos, não que você vai fazer uma média entre os dois, tá? Você vai encontrar um terceiro elemento ao qual ele integra as duas polaridades, porque nunca as coisas elas são absolutas, né, as polaridades. Então, dentro do quente, você vai ter frio, dentro do frio você vai ter quente. Então, dentro de um posicionamento, nunca vai existir um mal completo nisso, né? As duas partes, por mais que elas são contraditórias e antagônicas na maioria das vezes, né, você vai ver que você tem verdades, né, e posicionamentos positivos em cada uma delas. Então a síntese ela pega cada das coisas boas das duas, né, e faz gera um terceiro elemento na psique, agregando os seus conteúdos, né? Só que esse elemento de síntese não é o ego que faz. Isso que é interessante, né? Porque o ego, na verdade, ele é um complexo, ele é um conteúdo da psique. Então, ele por si só, né, ele vai estar polarizado. Por isso que a gente fala do egoísmo, do egocentrismo e tal. Então, o ego ele vai ter um posicionamento. Por exemplo, ninguém quer perder a razão. Já viu isso? Então, por mais que uma pessoa chegue e fale, não, você está fazendo tal coisa, aí o ego ele vai chegar a dizer, não, ele vai tentar defender o seu ponto de vista, porque ele é egóico, certo? Então o ego ele nunca perde a razão, ele nunca quer perder a razão, nunca quer reconhecer. Mas no momento em que esse ego, por isso que a gente fala de relativização do ego, né? Esse ego ele começa a deixar de ser tão egóico, tão egocêntrico, né? E começa a ir para si mesmo, ele começa a ouvir a outra parte. Isso significa que dentro dele, né, a consciência, ela começa a ouvir outras partes dentro de si mesmo. Ele deixa de ficar tão polarizado no ego. No momento que a pessoa escuta fora, ele também está começando a escutar e a ser mais flexível dentro de si mesmo. E aí, então, nós começamos a ter esse eixo do si mesmo, que vai começar a aceitar todas as coisas, né? Mas não aceitar todas as coisas de uma forma desordenada, como estava no processo lá do inconsciente, mas ordenadamente. Certo? Dizendo que você é tal coisa, você serve para isso, você serve para aquilo, e você adota, né, psicologicamente uma ideia de uma totalidade psíquica, né, onde que você não deixa nada fora, você agrega todas as coisas de uma forma ordenada, né, e dizendo onde que cada uma deve ficar dentro de um aspecto psicológico. Aí então, a gente falou que um dos aspectos de oposição é do consciente e do inconsciente. Tá? Vai ter várias, a gente já falou aqui da questão da homeostase. Tá? Quando a consciência está muito radicalizada em um ponto, o inconsciente vai estar dizendo, olha, você está muito radical nesse aspecto, né? Você está muito polarizado nesse aspecto. Ele vai tentar puxar a consciência para que ela fique num ponto mais de harmonia, num ponto mais de equilíbrio. Isso aí principalmente por meio dos sonhos. Quem vê os meus cursos sobre sonho, eu explico bastante como é que isso é aplicado dentro de um processo compensatório. Tá? Mas o outro elemento, né, desse conflito do consciente e do inconsciente é porque a consciência
pelo fato dela estar muito ainda apegada aos instintos, às emoções, aos complexos, ela vai estar o quê? Sendo sequestrada por esses conteúdos, né? E a nossa evolução do processo de individuação, ele não é um processo natural, né? Eu falei isso já no vídeo passado, né? Assistam lá. Por quê? Porque a descida da consciência, a desidentificação da consciência, todos os processos, por exemplo, quando a gente fala de mineral, de vegetal, de animal, tudo isso é um processo natural, eles não precisam fazer força nenhuma, né? O animal ele faz o que tem que fazer, até ele vai lá, come, dorme, não tem culpa nenhuma. Mas no momento que a consciência do homem desperta, nós temos agora que voltar para um sentido de unidade, mas esse ele é um processo que nós temos que abrir mão dos nossos processos naturais. E aí começa então a gerar esse conflito, né? Por isso que é uma ideia que a gente vê em todas as culturas do sacrifício do ego. O ego ele tem que se desidentificar do coletivo, cada vez mais ser indivíduo e deixar de ficar atendendo aos apelos das emoções, dos instintos e daquilo que é de um processo natural da nossa vida, né? Que é necessário para a nossa adaptação, para a nossa vivência. Só que em todas as mitologias nós temos o que? A ideia de um sacrifício. Algo tem que ser sacrificado para que esse si mesmo, para que esse ser, ele surja. Então vai aparecer o conflito do consciente com o inconsciente, porque o inconsciente é o si mesmo. É o si mesmo que está puxando a consciência, o ego, né, para que se funda com ele. Essa é a ideia de um processo de totalidade. Então, quando a consciência ela começa a exercitar essa ideia de totalidade, quando ela começa, por exemplo, em um processo de empatia com todas as pessoas, a entender que cada um está passando por uma fase, os conflitos, os conflitos fora é um reflexo de conflito dentro, tá? Ou seja, uma pessoa que está com muito conflito fora significa que está com pouco processo de individuação. Quanto mais nós estamos harmonizados com os nossos propósitos interiores, mais nós estamos harmonizados fora. Tá? Isso é uma lei. E para que a gente possa estar harmonizado dentro, o nosso consciente, o nosso inconsciente, eles têm que estar em paz, eles têm que estar em harmonia. Ou seja, à medida que o consciente ele vai atendendo ao pedido do seu si mesmo, ele vai se realizando, nós temos uma direção de totalidade e uma harmonia, porque o processo de totalidade, como eu até coloquei, exemplifiquei no vídeo passado, é que você entra numa oficina e você tem várias ferramentas, é a consciência, né? A consciência ela observa a si mesma e fala, puxa, eu posso usar isso, posso usar aquilo, a minha comunicação vai ser essa, a minha virtude que eu vou aplicar hoje vai ser essa, agora eu tenho que usar a força de vontade. Então nós temos um autocontrole interior, podendo utilizar várias das ferramentas nossas psíquicas e de uma maneira harmonizada. Essa é uma ideia de uma busca de totalidade. Então a totalidade não é uma ideia de perfeição, tá, pessoal? Ou seja, a perfeição, ela, do ponto de vista psicológico, não existe. Tá? Nós nunca vamos estar perfeitos, até porque a nossa evolução ela é infinita. Então nós temos que imaginar uma imagem de uma espiral que está sempre passando pelo mesmo ponto e numa ideia, vamos dizer assim, de um aperfeiçoamento e de uma integridade. A pessoa, o indivíduo, ele é íntegro. Ele é uma pessoa que, ele, em qualquer local que ele for, ele é o mesmo na sua essência. Ele vai estar se adaptando às situações, à linguagem, por exemplo, ao que ele faz, o modo como uma pessoa atua com ele, ele vai agir de maneira distinta, mas existe uma integridade interior porque é a sua fidelidade da sua consciência com o seu si mesmo, né? Que isso faz com que ele se torne um indivíduo psicológico e cada vez mais diferenciado do coletivo. Ou seja, quanto mais uma pessoa ela está vivendo o coletivo, né, mais neurótica ela está, no sentido de divisa, né, mais dividida. Porque vamos pensar o seguinte, se eu fico atendendo aos anseios do coletivo, cada hora eu tenho que ser um. Para cada pessoa que aparece, eu tenho que ser de uma maneira diferente.
porque eu preciso agradar a todos. Então eu nunca sou eu mesmo. Então aparece uma pessoa que tem um valor X, aí eu vou fingir que eu estou atendendo a essa pessoa. Aparece uma pessoa que tem valores Y, aí eu vou atender a essa pessoa que tem valores Y. E para cada pessoa eu ajo de uma maneira diferente. Então eu estou completamente fragmentado no meu ser. E isso gera uma angústia muito grande, porque há um dispêndio de energia fenomenal para a pessoa, né? Porque ela não pode ser ela mesma. No final, existe uma fragmentação interior muito grande, a pessoa se sente dividida e ela não se reconhece. No final, ela pensa: poxa, mas quem sou eu? Né? Então, quanto mais nós somos nós mesmos, mais nós nos afastamos do coletivo. E a ideia da individuação, ela parte muito de uma psique completa, e isso não tem a ver com ego. Tá? Por isso que a palavra religião, na verdade, vem de religar. Quando nós nos religamos com isso que um dia foi afastado, nós saímos desse aspecto de totalidade, que era inconsciente, agora nós temos que voltar a ele conscientemente. Esse processo de volta, de retorno desse eixo com o nosso si mesmo, é a religação, é o que a gente chama da individuação. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a ideia do processo de individuação, que é esse retorno, né, à totalidade dessa busca de uma psique completa. E o papel da consciência aí é fundamental, ou seja, é com a ampliação da consciência, com a conscientização dos meus processos internos, que eu vou conseguir dissolver a polaridade, as cisígias, né? E caminhar cada vez mais atendendo aos princípios do si mesmo, né? Que é a totalidade. Jung fala que ser inconsciente é o pior mal, ou seja, nós sermos inconsciente do nosso inconsciente. Ou seja, aquilo que nós falamos de que nós temos que ter consciência da nossa fragmentação. Então Jung fala que a pior coisa é a nossa inconsciência do nosso inconsciente. Então nós temos que entender que nós estamos inconscientes e que a consciência é a coisa mais importante que nós temos. Então eu gostaria de concluir esse vídeo, essa série, pelo menos ainda vou falar mais sobre consciência, mas para que vocês falem que nós temos que, na medida do possível, estar bastante atento às coisas fora de nós, com bastante consciência ao que está no mundo fora de nós, mas nós temos que estar bastante conscientes, principalmente ao que está dentro de nós. Se eu penso em alguma coisa, por que eu estou pensando isso? Se eu sinto alguma coisa, por que eu estou pensando isso? E a coisa mais importante é perguntar quem nós somos, quem eu sou de verdade, qual que é a minha essência. Isso que eu estou pensando é meu ou é do coletivo? Né? Eu peguei essas ideias do coletivo e estou vivendo isso, estou reproduzindo isso na minha vida, ou isso sou eu mesmo? Né? Eu acho que essas perguntas elas são fundamentais para que se faça um despertar da nossa individuação, do nosso si mesmo, do nosso processo de totalidade da psique. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês compartilhem, que vocês curtam, e eu estou disponível a responder perguntas. Vou até criar depois um canal de um eixo só para que a gente possa dialogar mais e responder perguntas com vocês que eu vou estar colocando nos vídeos. Até a próxima. Muito obrigado.